Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Moisés Silva, sejam muito bem-vindos aqui ao canal feito para falar da palavra que edifica, que fortalece e que muda a vida de todas as pessoas que depositam a fé no Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra de fé com vocês, falando um pouco sobre posicionamento, sobre você se colocar como uma pessoa de atitude diante os problemas e saber exatamente quem é o Deus que você serve. Todos nós, quando reconhecemos quem somos em Deus, a gente se mantém posicionado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, mas é muito importante para você me ajudar nesse ministério aqui, que você já curta esse vídeo. É muito importante isso. Eu tenho feito alguns estudos acerca do YouTube e a verdade é que eu tinha pensado se realmente era importante continuar com o canal. E eu vi como que as pessoas são abençoadas através da palavra. E a palavra, quando ela é realmente pregada com a intenção de abençoar, ela transforma a vida. Então é muito importante que você me ajude aqui a curtir esse vídeo, compartilhar, fazer com que esse vídeo ganhe peso no YouTube e a gente consiga alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito também, eu vou convidar você a se inscrever, porque a gente tem a intenção aqui sempre de trazer uma palavra de fé para abençoar a sua vida. Pois muito bem, eu quero falar um pouco aqui sobre um homem que ele faz uma declaração, e essa declaração me chamou a atenção de como que é importante a gente ter posicionamentos, saber quem somos e saber se posicionar no momento certo, no momento que nos é exigido. E isso me chamou a atenção. Eu estou com a palavra de Deus aqui, que nós vamos ler aqui o segundo livro de Samuel, capítulo 10, segundo livro de Samuel, capítulo 10, eu ia ler só o 12, mas eu vou ler o 11 também. Fala sobre uma situação que o rei Davi, ele... Foi até uma situação interessante aqui, que o rei dos Amonitas já havia morrido. E o filho, o Hanum, ele assumiu o lugar do seu pai. Como Davi tinha um relacionamento... Aqui caberiam duas mensagens, mas eu vou me focar só nesse texto aqui. Mas eu estou trazendo essa introdução para você entender um pouco a história. O Hanum, filho do rei Amonita, que havia morrido, e aí assumiu o filho. E o rei Davi tinha um relacionamento bom com o pai dele. O que o Davi fez? Poxa, o rei morreu, vamos enviar lá alguns mensageiros para que mande uma mensagem tipo, meus pêsames, né? Seu pai morreu, etc e tal. E aí, quando os mensageiros do rei Davi estavam chegando na cidade, os conselheiros que de nada valiam, e é muito importante a gente tomar cuidado com os conselhos que a gente ouve, as coisas que as pessoas trazem ao nosso ouvido, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eles fizeram? Eles chegaram no filho do rei, o Hanum, que havia morrido. O Hanum era o filho, né? O rei havia morrido. Hanum chegou, nada disso. O Davi mandou os mensageiros aqui para poder espiar, porque ele está de maracutaia. E não era. O Davi mandou uma mensagem para poder confortar o coração, né? De força. E aí ele ouviu o conselho errado e armou uma guerra, armou uma situação aí. Depois de tudo isso, viu que estava errado e criou-se uma ira. Ele mandou cortar as barbas dos mensageiros, né? As barbas tinham um significado muito forte, os homens barbudos. Então mandou cortar a barba e mandou também cortar a roupa dos mensageiros do rei Davi até as nádegas. Isso causou uma vergonha muito grande. E isso criou também uma raiva no rei Davi. Pois bem, criou-se uma situação ali para uma guerra, por causa de um conselho errado, uma situação... E aí criou-se uma guerra, criou uma situação de guerra ali. E aqui no versículo 11 e 12 do capítulo 10 de 2 Samuel,
diz assim, se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei, e então você irá ajudar-me, disse Joabe a seu irmão. Então Joabe disse a seu irmão, se eu precisar de... Porque eles se dividiram, em dois grupos de soldados. Aí o Joabe falou assim, a gente vai ter que também se dividir. Então você falou pro irmão, se eu precisar de auxílio, você vai me ajudar e a gente vai se organizar aqui para poder guerrear contra eles. Mas no versículo 12, que é o que eu quero focar bem aqui, o que o Joabe disse ao seu irmão? Ele falou o seguinte, coragem, temos de lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Veja que Joabe, ele se posicionou e falou para o irmão, coragem, 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 e a gente tem que, se quisermos ter vitória hoje, a gente tem que ter coragem. Veja por que ele fala isso. Porque aquele era o momento de tomar posição contra os amonitas. Ele e o irmão dele. E com moleza eles não iam vencer. Então, o que a gente aprende? E isso não é uma mensagem só para poder te motivar agora, mas isso que é para que você entenda o que diz a palavra. A palavra coragem aqui é um despertar para mim, para você, mediante as lutas que a gente enfrenta, e saber que elas vão vir sempre. Só que a coragem não é só num dia e no outro. A coragem é hoje. É hoje que você tem que ter coragem. Ontem já passou, o amanhã vai vir. Mas hoje você tem que ter o espírito de coragem em você. E Joabe, ele faz essa declaração aqui e ele fala o seguinte, temos de lutar como homens valentes hoje. Veja que ele sabia que na moleza eles não iam vencer. Com pensamento negativo eles não iam vencer, pensamentos derrotados eles não iriam vencer. Eles precisavam saber que dentro deles, mesmo eles servindo a Deus, mas individualmente, eles tinham que reconhecer que eles precisavam não só saber que Deus estava com ele, mas eles precisavam ter a atitude, lutar como homens valentes hoje. E é hoje que você tem que lutar. Todos os dias que você acorda, você tem que acordar. A gente sabe que tem dia que a gente acorda meio desanimado, triste, abatido, mas você se desperta sabendo que o Deus que você serve te faz vitorioso. Porque a nossa força não é a nossa força tem que vir de Deus. É diferente quando a gente não conhecia Deus, mas quando a gente começa a saber dos direitos que nós temos da palavra, a gente passa a saber. Eu devo lutar como um homem valente. Uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, uma pessoa de força. Então Joabe, ele se levanta e fala, nós temos que lutar como homens de coragem. Se a gente tem... E ele fala o seguinte aqui, interessante que ele fala o seguinte, se quisermos salvar nosso povo e a nossa cidade do nosso Deus, que seja feita a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que eles vencessem, mas eles deveriam se posicionar. Então, eles tinham a responsabilidade. A gente tem que salvar o nosso povo. Você tem que ser aquele que vai salvar a sua família. Você tem que ser aquele que vai salvar a tua casa. Você foi o escolhido para ser uma mulher valente, um homem valente, um homem de coragem. E a palavra de Deus, ela vem para isso, para despertar a nossa fé e nos fazer vencedor. Amém? Deixa eu falar com Deus por você e apresentar você e sua família em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tua palavra. Aqui Joabe, ele faz uma declaração, meu Pai, porque sabia que o Senhor estava com ele e que
não bastava só o Senhor estar com ele, eles tinham que ter atitude. Assim somos nós. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor não dorme. O Senhor está a todo momento nos guardando. Porém, a gente precisa ter a atitude de lutar e não desanimar, porque é isso que a gente tem que ter, a valentia do teu Espírito em nós. Meu Deus, eu apresento cada pessoa que talvez está desanimada, triste, angustiada, abatida. Fortaleça, meu Pai, e que essa palavra a encha de fé neste momento. Deus, que a tua paz alcance esse lar, essa casa, esse coração, que todo mal seja desfeito em nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus. Amém e amém. Deus te abençoe você e preste atenção. Seja uma mulher e um homem de coragem, porque o Espírito de Deus nos faz vencedor. Tá certo? Forte abraço. Vou convidar você sempre estar comigo aqui e é um prazer compartilhar sempre a palavra de Deus com vocês. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau e até mais.